1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós vos ajuntais, não para melhor, senão para pior, porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais em lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, tome em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, nós, ó Deus, te bendizemos. E nós, ó Deus, te adoramos, reconhecendo a tua majestade, o teu poder e a tua glória, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que nos dá de estarmos aqui hoje, estarmos no meio do teu povo, e estarmos, ó Deus, diante da tua palavra. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie em tudo, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ilumine nosso coração, nosso entendimento, para que possamos compreender um pouco mais hoje do teu santo evangelho, dos mistérios do teu reino. Ó Senhor, nos ajude, nos abençoe, Senhor, grandemente, poderosamente, em nossas vidas e nossos corações, para que venhamos glorificar o teu nome e nos alegrarmos em ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Deus, e nos abençoe ricamente para a glória do teu nome. Nós oramos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre o assunto do sacramento da ceia do Senhor nos últimos dias. Nós falamos sobre o que é a ceia do Senhor, falamos já sobre o sentido, o significado do sacramento, falamos porque não cremos nas diferentes visões que existem por aí, como a transubstanciação,
consubstanciação, a visão memorialista da ceia, e afirmamos e cremos na presença de Cristo, na ceia do Senhor, e quão sério isso é para nós, deve ser para nós, porque esse sacramento, ele é a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Aqui nesse texto de 1 Coríntios 11, temos aí a seriedade do apóstolo Paulo, a correção que ele faz para aqueles irmãos, porque eles estavam se ajuntando para esse sacramento de forma incorreta. Ele diz aqui: cuidado para que vocês não se ajuntem para juízo. Então nós vimos com seriedade a questão da ceia, o que é a ceia do Senhor. E falamos também sobre os elementos da ceia do Senhor, os elementos do pão e do vinho. Falamos sobre o pão partido, o sangue derramado. Falamos também sobre o uso da mesa do Senhor e o secar da mesa. Então hoje nós falaremos sobre 2 pontos importantes sobre a ceia do Senhor. Um deles é a frequência e o outro sobre a preparação sobre a ceia do Senhor. Então, nós vimos e repetimos que o símbolo de fé ensina que o sacramento da ceia do Senhor deve ser primeiramente administrado corretamente. Administrado corretamente, por isso falamos sobre os elementos, sobre o que é a ceia do Senhor. E por outro lado, lá diz o seguinte: devem também ser recebidos de modo digno, dignamente recebidos. Então, você tem a administração e a recepção do sacramento. Então, essas duas coisas devem caminhar junto. Então, dentro disso, nós falaremos sobre a frequência da ceia do Senhor, em primeiro lugar. Dentro da questão da frequência, falaremos sobre a frequência no sentido aqui das Escrituras, mas também frequência dos nossos irmãos presbiterianos do passado, que elaboraram nossos símbolos de fé. Então, em primeiro lugar, sobre a questão da frequência da ceia do Senhor. Como foi dito lá no primeiro dia, tratamos isso, né, no dia do Senhor, a questão do sacramento da ceia do Senhor vem sendo discutida e há muitos debates sobre o que é o sacramento, mas não apenas isso, mas outros aspectos dele também, como a questão do vinho, suco de uva, a questão do pão. Então, aspectos da ceia do Senhor que há também debates, né? Então, a frequência recentemente tem sido causa de muitos debates, por exemplo, nos Estados Unidos, e chegou também isso até nós. Sempre algo de lá chega até nós. Então, recentemente, algumas pessoas, os teólogos, eu digo recentemente, nas últimas décadas, 10, 20, 30, 40 anos, há então um debate sobre a questão da ceia do Senhor, sobre a frequência da ceia do Senhor, e isso é algo novo no meio reformado, especialmente no meio presbiteriano. Um autor chamado J. Towson, um autor americano, ele publicou um artigo muitos anos atrás falando sobre esse ponto. Ele disse que algo que teria sido condenado como quase herético na maioria das igrejas protestantes cerca de 10 anos atrás seria o culto com a ceia semanal. Ou seja, seria algo muito estranho, mas que hoje é algo tem se tornado comum em muitos lugares nos Estados Unidos e também no Brasil. Mas é algo novo no meio reformado, no meio presbiteriano. E mais ou menos uns 15 anos atrás eu ouvi falar dessa prática, e a princípio, quando eu vi, imaginei que fosse algo bom também. Algo interessante, né? A questão da frequência do Senhor
da frequência da ceia do Senhor, melhor dizendo, como que semanal. Então, porque é algo que aparentemente parece ser correto, parece ser bíblico, não é? Por inúmeros motivos. Mas, quando você vai estudando mais a fundo o que é a doutrina da ceia do Senhor, o sacramento da ceia do Senhor, você vai começando a entender, vai começando a perceber por que no passado, nossos irmãos presbiterianos originais, eles não faziam isso, não era uma prática, eles não tinham a prática semanal. Historicamente, esse é o fato, eles não praticavam a ceia com essa frequência, semanalmente falando. E por que não? Então, você deve relembrar, pensar no que já foi dito até aqui, ontem e anteontem, e agora prosseguirmos para que você entenda a questão. Nós vamos falar um pouco aqui da frequência, mas algo mais importante que a frequência em si é a preparação para a ceia do Senhor. Mas antes de falarmos da preparação, sobre a frequência da ceia do Senhor, qual deve ser a frequência da ceia do Senhor? Por quantas vezes ela deve ser celebrada no ano, no mês? Bem, qual é o ensino do Novo Testamento? O ensino do Novo Testamento é o seguinte: no Novo Testamento, irmãos, não há no Novo Testamento uma ordem, uma injunção bíblica clara falando sobre a frequência da ceia do Senhor, que ela deva ser uma vez por mês ou semanal, ou outra frequência. Não há isso claro no Novo Testamento. Então você pode ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você não vai encontrar isso, na verdade. Você não vai encontrar isso sendo explícito ali nos Evangelhos. Nós vemos o Senhor Jesus, ele institui o sacramento e ele celebra com seus discípulos apenas uma vez em todo o seu ministério. Você vai ler no Evangelho de João que os discípulos do Senhor Jesus, eles batizavam mais discípulos que João Batista. Então o batismo ocorria, mas a ceia instituída pelo Senhor ainda não acontecia. Então o Senhor Jesus, ele fez apenas uma vez depois de todo o ensino dele, todo o seu ministério, toda a sua vida ali com os discípulos. Somente uma vez ele celebrou o sacramento. Ele instituiu, podemos dizer assim. Após essa instituição, nós sabemos pelo Evangelho sobre a paixão, o seu sofrimento, sua crucificação, sua morte e a sua ressurreição no primeiro dia da semana, no dia do Senhor. E em Lucas 24, o Senhor Jesus ele aparece aos discípulos, a dois discípulos no caminho de Emaús. E você pode abrir aí comigo Lucas 24. Lucas capítulo 24. O Senhor Jesus então está conversando com esses dois discípulos, que eles estavam tristes por tudo que havia acontecido. Aí no versículo 30 diz assim: aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Então aí diz que o Senhor Jesus, tomando o pão, abençoou e partiu. Então aí algumas pessoas perguntam: então está celebrando aqui a ceia do Senhor apenas alguns dias após ter instituído? Então será que isso significa a ceia do Senhor novamente? Comentaristas bíblicos como o reformador João Calvino diz que não, isso aqui não é a ceia do Senhor. O Senhor Jesus está celebrando com dois discípulos.
Um dos motivos é porque o vinho, por exemplo, não é mencionado. Isso nos dá a entender que nem sempre a expressão partir o pão referia-se exatamente à ceia do Senhor, porque era um costume dos irmãos, dos judeus, partirem o pão. Por exemplo, o Senhor Jesus ele partiu o pão quando ele multiplicou os pães, no seu milagre de multiplicação dos pães. Mas Lucas vai usar essa expressão aqui também no livro de Atos. Atos capítulo 2. Texto então conhecido, os irmãos podem abrir. Atos capítulo 2. Versículo 42. Que diz assim, Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, novamente, usa-se a expressão o partir do pão. Então, ali em Lucas, se ali é a ceia do Senhor, muitos católicos romanos acreditam que seja, reformadores, como João Calvino não acreditavam. Então, será que aqui é em Lucas 2,42? Provavelmente que seja. Provavelmente que em Atos capítulo 2, 42 seja uma referência à ceia do Senhor. A partir do pão aí é mencionado. A comunhão, a doutrina. Mas, se você ler o texto, nada é mencionado com que frequência a ceia em si era celebrada. Isso não é mencionado. Os comentaristas vão dizer que algumas Bíblias bem mais antigas vão usar até uma outra expressão aqui, que se refere à ceia do Senhor. Então, possivelmente, o texto se refere à ceia do Senhor aqui nesse texto, mas não há unanimidade quanto a isso. Porém, quando você vai no livro de Atos, capítulo 20, veja Atos capítulo 20. Livro de Atos, capítulo 20. Versículo 7. Diz assim. Perdão, veja primeiro versículo 6. 6 e 7. Atos 20, versículo 6. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntamos discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então, nesse texto, o reformador João Calvino, meus comentaristas falam que praticamente sem dúvidas aqui sim é a ceia do Senhor. Aí daqui a pouco nós vamos entender por que eles pensam isso. Daqui a pouco. Por que eles acreditam nisso? No versículo 6, especialmente. Mas daqui a pouco vamos dizer o motivo. Mas aqui há uma referência à ceia do Senhor, muito mais provavelmente do que os outros textos, mais certeza, mais clareza. E o texto que lemos, 1 Coríntios 11, é o texto onde o apóstolo Paulo, o único texto dele, onde ele fala mais extensivamente sobre a ceia do Senhor, está em 1 Coríntios capítulo 11. Então, nesse texto, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala sobre a frequência da ceia do Senhor, com clareza, quando ela deve ser celebrada, pela frequência. Então, a resposta é não, ele não fala a frequência ali. Ele fala sobre todas as vezes que vocês fizerem isso, todas as vezes que isso acontecer, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes que ela for celebrada. Mas ele não está dizendo que toda vez que a igreja se reúne, não tem que ser celebrada. Eu ouvi uma vez, estava eu, minha esposa, minha família, numa igreja presbiteriana, e o pastor disse assim: o Senhor Jesus disse, toda vez que vocês se reunirem, vocês têm que celebrar a ceia. Mas se não celebrar, porque ele não abriu a Bíblia, mas ele disse isso, o Senhor Jesus disse isso. Eu fiquei perguntando, onde? O Senhor Jesus não disse isso em lugar nenhum, no Novo Testamento, não tem isso escrito.
E nem o apóstolo Paulo. Talvez eles se confundiam com esse texto, né? Provavelmente. Mas também, mesmo assim, não é isso que Paulo fala, nem o Senhor Jesus, nem o apóstolo Paulo. Ou seja, então, o Novo Testamento, irmãos, ele não está dizendo, ele não ensina que a ceia do Senhor deve ser celebrada com uma frequência exata, explicitamente, não há isso no Novo Testamento. E nós entendemos que, como falaremos daqui a pouco com mais calma sobre isso, nós entendemos que o batismo ele substituiu a circuncisão, teologia da aliança, e a ceia do Senhor, ela substituiu a Páscoa, não somente a Páscoa, mas a ceia do Senhor substituiu a Páscoa. Então o Senhor Jesus, no momento ali que ele institui a ceia do Senhor, foi exatamente na celebração da Páscoa. E nós sabemos lá pelo Velho Testamento que a Páscoa ela não era celebrada semanalmente, por exemplo. Então, nós não temos no Novo Testamento descrito dessa forma, de maneira clara, tanto em Atos como nos Evangelhos ou nas Epístolas, que a ceia do Senhor deve ser celebrada ou uma vez por mês, ou semanalmente, ou até mesmo qualquer outra frequência. Não está escrito isso. Então isso tem que ficar claro para nós, os textos não dizem isso. Há autores, inclusive, são autores atuais, modernos, americanos, por exemplo, que defendem a ceia semanal. E aqueles que são honestos, eles dizem isso. Olha, minha igreja está praticando a ceia semanal, mas eles dizem todas as letras. Não tem base no Novo Testamento para isso. Não tem, porque nós escolhemos fazer, mas não tem. Se você pesquisar, os autores são honestos, eles afirmam isso, mesmo os que praticam, né? Então, a maioria das igrejas aqui em nosso território nacional, igrejas mais assim históricas, né, reformadas, têm o costume de fazer a prática uma vez por mês, como os irmãos conhecem, né, ceia do Senhor. E recentemente, algumas igrejas têm adotado a prática da ceia semanal. Mas, o meu ponto é que o Novo Testamento ele não demonstra nenhuma, nem outra. Não há essa clareza ali no Novo Testamento. E qual é o ensino sobre a questão da frequência? No padrão de Westminster, no nosso símbolo de fé, confissão de fé, nos catecismos, o que lá ensina sobre a frequência da ceia do Senhor? Então, os teólogos de Westminster, mais de 120 teólogos, mais ou menos 120 teólogos, se reuniram por praticamente 6 anos na abadia de Westminster. Eles escreveram esses documentos em que você deve ler, conhecer, aprender. E homens extremamente piedosos, homens que oravam e jejuavam para escrever às vezes uma linha. E muito que está escrito ali são paráfrases da própria Escritura, na verdade. O que eles diziam, o que eles entendiam sobre a questão da frequência. O diretório de culto diz o seguinte: note que a confissão de fé vai falar sobre o culto, dizendo que os sacramentos, os 2 sacramentos são elementos de culto. Os 2 sacramentos são o batismo e a ceia do Senhor. Mas só no diretório de culto eles vão dizer algo sobre a frequência. E eles dizem o seguinte: a comunhão ou ceia do Senhor deve ser frequentemente celebrada. Mas com que frequência pode ser considerado e determinado pelos ministros e outros governantes da igreja de cada congregação, conforme acharem mais conveniente para o conforto e edificação para o povo confiado a seu cuidado. Então eles dizem o seguinte: deve ser celebrado com a frequência, mas a frequência pode ser determinada pelo conselho da igreja, pelos ministros e presbíteros. E é isso que está escrito no diretório de culto de Westminster.
Então, segundo esses homens, não há no Novo Testamento uma ordenança, um mandamento, uma injunção bíblica que todas as igrejas, em todas as épocas, obrigatoriamente tem que se fazer a ceia toda semana ou uma vez por mês. Eles não encontraram isso nas Escrituras, esse mandamento, essa ordem nesse sentido. Porém, é importante notar o seguinte: por que eles disseram isso aqui? A comunhão, a ceia do Senhor, tal é a frequência. O conselho local, os ministros podem definir a frequência, podem escolher a frequência. Por que eles disseram isso? O motivo você encontra nas minutas da Assembleia Westminster. Durante a Assembleia, a maioria dos ministros eram presbiterianos, porém não todos. Havia também alguns que eram independentes, os independentes. Para quem não sabe, os independentes têm a ver com congregacionalismo depois, né? Então, os independentes na Assembleia de Westminster, eles tinham uma ideia da prática semanal da ceia do Senhor. Os independentes tinham esse pensamento, essa prática. Os presbiterianos, isso está nas minutas, você pode pesquisar e ler a respeito. Os presbiterianos da Inglaterra e da Escócia não concordavam com a ceia semanal. Então, lá nas minutas está escrito que eles redigiram o texto dessa forma, porque eles queriam ainda integrar os dependentes. Mas os dependentes depois não quiseram, e depois elaboraram uma comissão própria deles, né, chamada Declaração de Savoia. Mas esse grupo, que não era grande, não era tão expressivo, eles tinham essa ideia da ceia semanal. Os independentes, os presbiterianos não aceitavam, porém, eles concordaram em redigir dessa forma o texto, para que eles não fossem completamente excluídos. Porém, o que muitos presbiterianos que estavam na Assembleia de Westminster eles gostariam de escrever claramente seria o seguinte: o que eles sugeriram, tanto os escoceses quanto os presbiterianos da Inglaterra, é que a ceia do Senhor ela fosse celebrada 4 vezes por ano. 4 vezes por ano, que eles chamam de a ceia sazonal. Eles queriam sugerir isso. Isso está nas minutas, e você pode ler sobre isso. Vou dar aqui um exemplo para os irmãos. Uma descrição de um membro da Assembleia de Westminster. O nome dele é Robert Bailey, e ele participou da Assembleia de Westminster. Olha o que ele fala sobre a questão da frequência, sobre os debates que estavam ocorrendo sobre a ceia do Senhor. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, acompanhe aí, bastante atenção. Ele diz o seguinte, abre aspas: o nosso documento dos presbiterianos, especialmente dos escoceses, ele é escocês, o nosso documento acerca dos sacramentos, nós entregamos na Assembleia. Concordamos até onde avançamos, exceto quanto à mesa a ser usada na ceia do Senhor. Aqui todos eles são os independentes. Eles se opõem a nós e nós a eles. Nós, presbiterianos, né? Ele está falando deles, os presbiterianos, né? Eles não querem e dizem que o povo jamais aceitará a sua prática. Então os independentes não queriam uma mesa lá na ceia do Senhor. Estão satisfeitos em permanecer sentados, ainda não como rito instituído. Mas sair dos seus bancos para ir à mesa, eles negam a necessidade disso. E nós afirmamos ser necessário sentar-se à mesa. E manteremos a nossa posição. A maneira de celebração deles, dos independentes, me parece ser muito irreverente. Olha a fala dele. A participação da ceia do Senhor, a administração deles, da ceia do Senhor, nos parece ser muito irreverente. Aí ele fala por quê? Eles têm a ceia, a comunhão, todo domingo.
sem qualquer preparação prévia ou ação de graça. Não tem preparação, não tem ação de graça posterior. Pouco exame das pessoas, até mesmo suas orações, e a doutrina que antecede o sacramento normalmente não são direcionadas para o uso do sacramento. Eles fazem, após a benção, um breve discurso, 2 curtas bênçãos sobre os elementos, que são distribuídos e participados em silêncio, sem exortação, leitura ou cântico. E tudo termina com um salmo sem oração. Então, a descrição da ceia dos independentes. Então, era uma ceia semanal, sem preparação, sem ação de graças. Então, os presbiterianos olharam isso e disseram: isso aí é muito irreverente. Não há uma seriedade, não há um exame, não há uma preparação, não há. Então, nós vamos manter a nossa posição. Foi o que ele disse, né? E eles mantiveram praticando isso. Até hoje, irmãos, até hoje, as igrejas são herdeiras dessa prática, da prática, todos os documentos, né, da Assembleia de Westminster, e a prática da ceia permanece até hoje. Então, veja aí, séculos, né, de prática, de doutrina, né, sobre a ceia do Senhor. Então, os símbolos de fé, é isso que nós temos. Os símbolos de fé de Westminster, é isso que nós temos. Eles falam sobre a ceia do Senhor, na frequência apenas do diretório de culto. Nos catecismos fala sobre a questão da preparação, da seriedade, assim como na confissão de fé. Mas sobre a frequência, era esse o contexto, foi isso que aconteceu nos debates da Assembleia de Westminster. Então, há muitas outras coisas que poderiam ser ditas lá da Assembleia, mas nós não vamos ficar focados na Assembleia de Westminster. É apenas para os irmãos verem a base do presbiterianismo, de fato, ali original. Então, os presbiterianos sugeriram a ceia ser celebrada não semanalmente, nem uma vez por mês, porém 4 vezes por ano. E agora vamos aqui a outro ponto. Então, na prática, como eles praticavam a ceia do Senhor em termos de frequência? Como que eles praticavam? Qual era a prática deles? Historicamente falando, a administração da ceia do Senhor, entre os presbiterianos da Escócia, Irlanda, também ingleses, também depois nos Estados Unidos, eram de 4 vezes por ano. Essa era a celebração deles. A frequência é de 4 vezes por ano. E aí daqui a pouco falaremos o motivo, por que eles faziam 4 vezes por ano. Mas antes de falar o motivo, veja, por exemplo, John Knox, por muitos conhecido como o pai do presbiterianismo. John Knox, junto com outros Johns, escreveram um documento chamado The First Book of Discipline, que é o primeiro livro de disciplina, em 1560. Aí, sobre a frequência da ceia, ele diz o seguinte, esse documento: nós chamamos esse período de primeira reforma na Escócia, né? Então, John Knox e os outros Johns dizem o seguinte: 4 vezes ao ano consideramos suficientes para a administração da mesa do Senhor, que desejamos que seja distinta para que a superstição de épocas seja evitada o máximo possível. Aí, quando você vai no resto desse parágrafo, eles falam, inclusive, quais são as datas lá que tinham que ser celebradas. Eles falam, inclusive, as datas. Eles falam que é primeiro domingo, por exemplo, vou falar de março, depois de julho, depois de setembro, depois de dezembro. Até a data que eles colocam lá. Mas com todo cuidado para evitar as superstições. Por que superstições? Porque havia pessoas que pensavam assim: tem que ser no Natal. O Natal tem que ter a ceia do Senhor, por exemplo, né? Tem que ser no dia 25 de dezembro, tem que ter a ceia do Senhor. Havia pessoas com esse pensamento. Devido ao catolicismo romano e outras questões, eles falavam: não, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, isso é o que diz então John Knox, o pai do presbiterianismo, podemos dizer. 4 vezes por ano.
Aí nós temos, em seguida, João Calvino, em Genebra. De onde John Knox tirou essa ideia na Escócia, entre os presbiterianos, de praticar ceia 4 vezes por ano? Ele pega isso de Genebra, com Calvino. Então lá, com João Calvino, a ceia também era celebrada 4 vezes por ano. É verdade que muitos citam João Calvino nas Institutas, quando ele chegou a dizer que o ideal seria ter uma ceia semanal. Ele disse isso, sim. E ele disse isso bem jovem, uns 26, 27 anos de idade, antes de assumir ali a igreja, antes de estar pastoreando, pregando na igreja. Porém, ele nunca praticou no seu ministério a ceia semanal. Há muitas cartas, muitos documentos disponíveis, você pode ler, ele falando sobre o assunto. Algumas pessoas dizem que ele não praticou a ceia semanal em Genebra porque Genebra não deixou. Os governantes de Genebra não deixaram. Porém, ele foi expulso de Genebra, Calvino, e ele foi para Estrasburgo, e lá ele pastoreou uma igreja por um tempo. E lá ele comenta numa carta a Guilherme Farrell, dizendo que, conforme o costume local, aqui celebramos uma vez por mês a ceia do Senhor. Talvez seja daí porque muitas igrejas depois adotaram uma vez por mês. Mas mesmo distante de Genebra, longe de Genebra, ele não praticou a ceia semanal nenhuma vez, em nenhum período do seu ministério. Bem, na minha opinião, minha humilde opinião e a opinião de outros irmãos, o motivo pelo qual ele não fez isso, não conseguiu fazer, não fez a ceia semanal, é porque na prática era algo inviável devido ao seu entendimento que ele tinha da ceia do Senhor. Então, por exemplo, ele disse numa das cartas: ninguém poderá ser admitido no sacramento sem primeiro passar por exame prévio. Sem quem não se apresentar para o conselho da igreja para ser examinado, não poderá participar da ceia do Senhor. Então, havia em Genebra visitações e exame para a ceia do Senhor, de todas as pessoas. Certa vez, houve um grupo de pessoas que invadiram ali a igreja para participar da ceia. Os irmãos que devem ter ouvido a história já. Pessoas que eram libertinas, ímpios. Ele disse: não, vocês não vão tomar ceia. Aqui não é assim que funciona. Então vocês podem me matar, podem derramar meu sangue aqui, mas nós não daremos o sacramento a vocês. E os homens recuaram. Ele foi muito corajoso em muitos períodos do seu ministério. Ele disse claramente: ninguém vai ser admitido à mesa do Senhor quem não for por mim examinado. Quem não se apresentar para o exame não será recebido. Então, a visão que ele tinha da ceia do Senhor era muito elevada, tão elevada que havia ali um entendimento, uma santidade, uma disciplina muito grande sobre a questão da ceia do Senhor. Ou seja, na prática, seria então inviável, impossível, toda semana ter a ceia do Senhor assim. Então, por isso esse espaçamento. E ele mesmo escreve um documento de Genebra falando que é 4 vezes por ano. Quem escreveu isso foi o próprio Calvino, nas ordenanças eclesiásticas. É o nome de um documento que ele escreveu falando, dentre outras coisas, sobre a frequência da ceia do Senhor. Então, o que fica evidente é que o entendimento dele, da disciplina, da seriedade da ceia do Senhor e a prática semanal, as duas coisas não tiveram como caminhar juntas. Porque, novamente, a questão não é nem mais importante, não é nem a frequência em si, mas exatamente essa preparação, essa seriedade. Porque se não há essa preparação,
você não tem o benefício espiritual da ceia do Senhor. Você não é abençoado. Você não se preparou para aquela augusta refeição. Assentar-se à mesa com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a disciplina de Calvino, a piedade, a santidade, foi a principal marca do seu ministério. Um exemplo disso, tem um livro, os irmãos podem ler, em português, de um autor chamado Lewis Bailey, A Prática da Piedade. Os irmãos devem ouvir falar desse livro. Esse autor era inglês, ele influenciou muito os escoceses também, ele era recomendado na escola, os presbiterianos. Ele disse o seguinte, olha o que ele diz, e eu creio que é nesse sentido que Calvino então também pensava. Ele diz o seguinte, abre aspas, ele ordenou sob pena de morte, ele o Senhor, sob pena de morte, que nenhum incircunciso comesse do cordeiro pascal. Então em Êxodo 12. Como também nenhum circunciso que tivesse feito preparação por menos de 4 dias participasse da Páscoa. Então, nem o circunciso poderia participar da Páscoa, nem o circunciso que não se preparasse pelo menos por 4 dias para participar do sacramento do Antigo Testamento da Páscoa. Aí ele diz, quanto maior preparação se requer daquele que vem receber o memorial do corpo e do sangue de Cristo, celebração que excede em alto grau a Páscoa. Então a ceia do Senhor excede em alto grau a Páscoa. Então se para a Páscoa tinha isso, imagine para a ceia do Senhor, porque ali foi o cordeiro que foi morto, mas agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa era a visão que eles tinham, aqueles autores. Penso eu que Calvino tinha algo nesse sentido também, uma séria preparação com relação à ceia do Senhor. Então na prática ele não celebrou a ceia semanalmente. Você vê Paulo em cartas, ele inclusive escrevendo cartas pedindo para cancelar às vezes a ceia, porque as pessoas não haviam sido preparadas. Então ele dizia, não é para ter ceia, porque as pessoas não estão preparadas. Ele dizia isso. Há documentos, se os irmãos quiserem ler mais, podemos passar para os irmãos, caso os irmãos queiram ler um pouco mais sobre o assunto, com relação a nós, Calvino, sobre a questão da frequência. Mas, agora voltando à questão, por que esses homens, porque lá em Genebra, porque com John Knox e os presbiterianos, especialmente os escoceses, mas também outros, como da Irlanda, depois também nos Estados Unidos, por que 4 vezes por ano? Qual é o motivo disso? Algum motivo bíblico para isso? Por que essa prática? Bem, o motivo está no Antigo Testamento, vamos dizer. No Antigo Testamento. Em que sentido? Veja bem, no seguinte sentido, Deus, ele concedeu a Páscoa para o povo, mas não somente a Páscoa. Por exemplo, no livro de Êxodo, versículo 23, capítulo 23, o Senhor diz o seguinte, Êxodo 23, versículo 14, 3 vezes no ano me celebrareis festa. Uma ordem do Senhor. 3 vezes vocês me celebrarão festa, diz o Senhor. Uma ordem do Senhor. E que festas eram essas? Essas 3? Páscoa era uma delas. Mas também além da Páscoa, que era celebrada junto à festa dos pães ázimos, havia também a festa das colheitas, ou das semanas, e depois recebeu o nome de Pentecostes, e depois a festa dos tabernáculos. Então, 3 festas. 3 festas. Porém, depois, o livro de Esther acrescentou-se uma outra festa. A festa da dedicação
está no livro de Esther, capítulo 9, e vemos isso no Evangelho de João, capítulo 10. Então, uma quarta festa também foi acrescentada. Então, a ceia do Senhor, ela, no entendimento daqueles homens, ela substituiu a Páscoa, não somente a Páscoa, mas também as outras 3 festas. Então, 4 festas que eram celebradas. Então, a ceia do Senhor, no entendimento deles, a ceia do Senhor substituiu as 4 festas. Aí agora você vai lá em Atos, capítulo 20, que nós lemos, e aí o próprio João Calvino vai dizer que aqui é a ceia do Senhor, no versículo 7. E no primeiro dia da semana, juntando os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então, primeiro dia da semana, o dia do Senhor, partir o pão é a ceia. Por que há mais convicção e certeza que é a ceia? Por causa do versículo anterior. Versículo 6. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, em 5 dias, vamos ter com eles em Troade, onde tivemos 7 dias. Então coincidiu aquela festa lá dos pães ázimos com a celebração da ceia do Senhor. Então essa é a ideia, esse é o argumento que é utilizado. 4 festas, assim como o Senhor disse sobre a circuncisão, ela deveria ser perpétua, a circuncisão. E hoje praticamos a circuncisão no batismo, e as festas também deveriam ser celebradas também perpetuamente. E hoje seria na ceia do Senhor. Não as festas dos judeus, né? Mas a ceia do Senhor substituiu todas as festas, essas festas do Antigo Testamento. Então esse é o motivo pelo qual eles acreditavam 4 vezes por ano. E tem um outro motivo ainda. Tem um autor, se não me engano ele é australiano, já faleceu, da nossa época. Ele tem um artigo no qual ele defende a ceia desses mesmos moldes, né? Ele, além de usar esse argumento, ele usa um outro argumento relacionado à natureza, à criação de Deus, a obra da criação. Porque a palavra que eles usam em inglês para ceia sazonal, olha o nome, sazonal, né? Sazonal, em inglês existe a palavra season, que é para nós a estação. As estações, as 4 estações que existem, né? Verão, outono, inverno, primavera. E esse autor argumenta que na criação, Deus ele criou as estações e depois ele renova isso após o dilúvio, ele renova as estações. E os povos antigos, povos em geral, tá? Não falam apenas do povo de Deus, os povos antigos, eles faziam as suas celebrações religiosas, as festas religiosas, exatamente na estação, na virada da estação. Ainda hoje, os irmãos sabem, nós moramos no Japão, eles têm isso ainda, não a festa no sentido, mas um feriado, eles chamam de equinócio, já viu essa palavra? A virada da estação. Ainda hoje, em vários países, existe isso ainda. No Brasil, isso não é algo tão forte, por causa do nosso clima, que é diferente, a nível padrão, né, como diz. Nós temos as 4 estações, mas nós não usamos muito elas para marcar o tempo. Mas em outros países é muito comum, especialmente no hemisfério norte. Por exemplo, quando começam as aulas na escola, quando começam as aulas na universidade, eles falam assim, começa na primavera. Aí fala isso para nós, né? Primavera, mas que dia é esse? Que mês é esse? Quando é isso exatamente? Eles usam ainda hoje isso para marcar tempos, né? Começar as aulas, começar alguma coisa diferente. As estações são usadas assim. O que isso significa, irmãos? Significa que, segundo esse autor, essas 4 festas do Antigo Testamento, elas coincidiam exatamente com as 4 estações que Deus criou. Então ele diz o seguinte, que a primavera, ela coincide exatamente com o período da festa dos pães ázimos. Exatamente. O verão
coincidia exatamente com Pentecostes. O outono com as colheitas. Preste atenção, se você pesquisar os países, a maioria deles as colheitas acontecem exatamente no outono. No Brasil também, se você pesquisar, você vai ver isso. Porque o outono é um período propício para isso. E o inverno era a festa da dedicação. Então, havia isso em Israel, segundo esse autor, as 4 estações, as 4 festas coincidiam. Com isso, o povo parava esse período de tempo. Praticamente ali um período, provavelmente uma semana, para celebrar aquelas festas. Durava, não era um dia, não, eram vários dias. Tudo parava para poder ter essa celebração. Então, por que esses irmãos praticavam assim, sazonalmente? Por causa das 4 festas do Antigo Testamento. Então, esse é o motivo que nós vemos isso lá em John Knox, vemos em Genebra, e aí na Escócia, em muitos períodos dos Estados Unidos, na Irlanda também, na Austrália, esses irmãos praticavam ceia nesse sentido. Esse é o motivo que eles tinham bíblico para praticar ceia sazonalmente. Então, em conexão com as festas do Antigo Testamento. Então, veja, irmãos, que para eles não era apenas uma questão de tradição ou cultura. Havia, então, esse ponto, essa base no Antigo Testamento. Então, como não há no Novo Testamento claramente dizendo tem que ser uma vez por mês ou toda semana, então eles pegaram isso do Velho Testamento e aplicavam a prática da ceia do Senhor nos nossos dias. Então, essa era a frequência, então, que os presbiterianos tinham no passado. Agora, em segundo lugar, irmãos, falaremos agora um pouco sobre a preparação, a importância da preparação para a ceia do Senhor. Então, esses irmãos acreditavam que deveria haver uma profunda, séria preparação para o sacramento, porque se você não se preparar, você não tem benefícios espirituais. Então, na confissão de fé, lemos que a administração do sacramento e o digno recebimento do sacramento, instituídos por Cristo. E sem preparação prévia, você não pode receber, ou não poderia receber dignamente o sacramento. Por exemplo, um autor puritano, George Swinnock, ele disse que aqueles que vêm de maneira descuidada, sem preparo, nada recebe de Cristo. Nada. Uma coisa é tomar a ceia do Senhor. Outra coisa é provar a ceia do Senhor. Aí ele cita Lucas 14, 24. Nenhum daqueles homens, ou nenhum daqueles que foram convidados, provará a minha ceia. Então, há muitos que participam do sacramento, mas não participam de Cristo. Não são alimentados por Cristo. Por quê? Porque não houve essa preparação. Não houve. Então, se você não tem uma preparação, você não há benefício nenhum. Você participa e, na prática, para você, a ceia do Senhor é apenas aquela memorial que nós falamos, lembra? Apenas memorial. Não é algo espiritual. Não é a presença de Cristo. Porque você está ali sempre praticando, participando, sem nenhuma preparação. Nenhuma preparação. Então, aqueles autores daquela época defendiam isso, que havia uma grande seriedade na participação da ceia do Senhor. Então, por exemplo, um dos teólogos de Westminster disse o seguinte: afirmar que Deus não exigia a preparação deles para comer a Páscoa, como exige de nós antes de participarmos da ceia do Senhor, como eles dizem, os independentes, eu considero ser algo falso. Este sacramento requer um autoexame prévio. 1 Coríntios 11, 28. Por isso, há um sermão de preparação pregado nos dias anteriores
assim como Cristo preparou e alimentou espiritualmente os seus convidados. Então Cristo, ele foi preparando os seus discípulos para ser. Ele preparou os seus discípulos. Há uma preparação. E ainda ele diz que há uma exigência também de ação de graças pelo sacramento. E muitos deles faziam à tarde, no dia do Senhor, e depois também, ou na segunda-feira, inclusive. Ação de graças pelo sacramento. Então, há essa grande necessidade. No autor do mesmo período, ele diz o seguinte: além disso, trata-se de um dever, a ceia do Senhor é um dever de natureza extraordinária, e a pessoa se aproxima de Deus de uma maneira extraordinária. Ou seja, de forma muito íntima. Ele vem à mesa com o participante do pacto, na presença de outros participantes do pacto, senta-se à mesa do Senhor, sob a luz do seu rosto, e participa dos sinais e selos do corpo crucificado e do sangue derramado do Senhor Jesus. E visto que a vontade do Senhor ser santificado naqueles que se aproximam dele, é necessário considerar o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor? Como me inclinarei diante do Deus excelso? Por isso deve se preparar de maneira extraordinária para este dever extraordinário. Esse autor recomenda um dia inteiro de jejum, por exemplo, antes do sacramento. Ele mesmo recomenda isso. Ele escreveu, irmãos, muitos textos ensinando na prática como os membros da igreja deveriam se participar. Eu estou mencionando aqui pequenos trechos, mas você precisa ler um ou outro desse artigo por completo. Você precisa ler e ver e entender como eles orientavam os irmãos a participarem da ceia do Senhor, como um preparo de fato, como um preparo para a ceia do Senhor. E aí nós temos também, na prática, como isso acontecia na prática, essa preparação? Como que na prática eles se preparavam para a ceia do Senhor? Então eles tinham em mente mais ou menos esse modelo do Antigo Testamento. Nós vemos isso no Antigo Testamento em várias passagens. Os irmãos vão se lembrar lá de Joel capítulo 2. Veja aí comigo, Joel 2. Abra as Escrituras. Profeta Joel. Um texto, conhecido. Joel capítulo 2 diz o seguinte, versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia do noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento, e chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então aí há uma assembleia solene. O texto não está falando aqui da Páscoa, não é nesse sentido, mas eles usavam exemplos de textos assim, para que os irmãos se preparassem para a ceia do Senhor. Outro exemplo está em Êxodo. Veja o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Êxodo 12, versículo 3. E aqui está a questão da preparação da Páscoa. Falai, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. E agora você vai no versículo 6.
e o guardareis até o 14º dia, este mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, ao 10 deste mês, vocês vão tomar, e vocês vão guardar o 14º dia. Então, por isso a ideia lá de 4 dias que eles tinham para se preparar. E aí você vai agora em Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés. Êxodo 19, 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã, e lavem eles suas roupas. Estejam prontos para o 3º dia, porquanto no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu templo. Todo aquele que tocar ao monte certamente morrerá. Então aqui ele disse: vai, prepara o povo, santificai o povo hoje e amanhã, lavem suas roupas, estejam prontos ao 3º dia, porque Deus havia de se manifestar, Ele havia de descer. Então preparem-se, purifiquem-se. Os irmãos vão celebrar o texto lá de Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então Deus ele convocava o povo em eventos assim especiais, específicos, no qual o povo eles tinham que se preparar seriamente, previamente e seriamente para se encontrar com o Senhor. Então, diante disso, os nossos irmãos lá do passado, e até inclusive hoje, no presente, eles fazem essa celebração da ceia sazonalmente, e há previamente, antes da ceia, uma preparação para que as pessoas recebam de modo digno, para que o sacramento seja administrado de modo devido, a administração e a recepção também seja feita de modo digno. Então, nas igrejas ainda hoje da Escócia, eles fazem mais ou menos assim. Eles, toda quarta-feira, mas isso é sempre, toda quarta-feira é o dia de reunião de oração deles. Mas isso é independente se vai ter ceia ou não, sempre. Quarta-feira é o dia de oração. Aí vamos supor, vai ter a ceia do Senhor no domingo seguinte. O que acontece? A quinta-feira deles é o dia de jejum e humilhação. É o dia de arrependimento, confissão de pecados. É um dia para você sondar a sua alma. Um dia para você se humilhar diante do Senhor. Um dia para você ser humilhado até o pó, para depois o Senhor te erguer. Então, geralmente eles fazem isso na quinta-feira. Veja, isso eu não estou dizendo que todas as igrejas fazem exatamente assim. É só um modelo geral. Modelo geral. É só um exemplo para os irmãos entenderem. Então, quinta-feira, eles fazem isso, pregam-se então sermões voltados para o pecado, para a contrição, para o arrependimento, para rasgar o coração diante de Deus, para que a pessoa tenha essa possibilidade de sondar o seu coração. Depois, na sexta-feira, a preparação inclui geralmente as marcas da graça. Um autoexame à luz da palavra, discernindo o seu estado espiritual. Por exemplo, a certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Quais são as marcas que as Escrituras falam que eu sou um crente genuíno, verdadeiro? Essas marcas estão na minha vida ou não? A certeza da salvação, as marcas do Evangelho da Graça na minha vida. Então, eles instruem os irmãos a fazer isso. No sábado, é o dia da antecipação. O dia da antecipação. Isso é maravilhoso, irmãos. Antecipação. Você deve antecipar. Amanhã me assentarei com Cristo. Amém. Amanhã estarei
com o meu Senhor, e Ele comigo. Amanhã eu comungarei com a igreja, com meus irmãos, do cálice, do pão, do corpo e do sangue de Cristo. Uma antecipação. Irmãos, lembre-se das palavras do Senhor Jesus, quando Ele disse aos discípulos: eu desejei muito comer convosco essa ceia. Ele fez isso, irmão. Ele tinha esse desejo, essa antecipação. Disse isso aos discípulos, para que eles tivessem isso também. E nós também devemos ter esse desejo, essa antecipação de preparar sua mente, o seu coração, a sua alma para receber o sacramento. Então, nesse dia, a igreja se reúne também e há pregação sobre esse assunto, sobre como você antecipar a ceia do Senhor. Por isso eu já disse para os irmãos inúmeras vezes que o livro favorito é Cantares de Salomão, né? Eles pregam vários sermões naquela época da Reforma, segunda Reforma, eram sermões em Cantares de Salomão, demonstrando essa comunhão íntima com Cristo e os discípulos, né? Tem um texto muito interessante em Êxodo. Veja aí comigo, Êxodo 24. Êxodo 24. Thomas Boston, um pastor escocês, ele pregou o sermão de preparação nesse texto. E olha que interessante. Versículo 1. Êxodo 24, veja aí. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor tu, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e adorai de longe. Então Moisés, com Arão, Nadab e Abiú e os anciãos. E eles foram adorar o Senhor. E aí olha o versículo agora 9. Olha o versículo 9. Subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel. Eles subiram nesse monte e viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então aí, um pastor pregou, Thomas Boston, usando para se referir a isso. Eles foram se encontrar com o Senhor, eles subiram, viram o Senhor, eles comeram e beberam, e o Senhor, diz o texto, Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos. O reverendo Evarista acabou de falar aqui da seriedade disso, irmãos. O medo, o temor que temos que ter. Verdade, temos que ter esse temor, mas ao mesmo tempo essa esperança aqui, que o Senhor, Ele não estenderá a sua mão contra os seus escolhidos. A sua graça, na sua misericórdia, iremos beber, comer o sacramento na presença do Senhor. Então havia essa antecipação, esse desejo de estar com Cristo, de cear com o Senhor. Então o sábado é essa antecipação. Depois, no domingo, pela manhã, a ceia do Senhor. A pregação voltada também para o sangue de Cristo derramado, corpo de Cristo partido, e a administração da ceia do Senhor, com tudo aquilo que falamos ontem, cercar da mesa, tudo aquilo. Depois ainda, geralmente no domingo à noite, culto, e geralmente o sermão voltado com aplicações para aqueles, especialmente para aqueles que não participaram do sacramento, para que se arrependam e aguardem e busquem para que participem na próxima vez. E depois, ações de graça, que também poderia ser domingo à noite ou segunda-feira pela manhã. Em alguns locais, na terça-feira ainda havia uma outra reunião de oração por avivamento
depois da ceia. Então, olha, uma semana, praticamente uma semana inteira. Por isso que a questão das estações tem a ver, porque eles paravam tudo, paravam para se consagrarem ao Senhor. Qual é o resultado disso, irmãos? De toda essa preparação, de tudo isso, acontecia o quê? Grandes avivamentos. Aconteceram grandes avivamentos. Comentei recentemente com a minha esposa, que eu estava vendo um documentário. O documentário foi publicado há pouco tempo atrás. Dr. Joel Bick e outros participam. Aí eles falam sobre avivamento. É uma série de relatos, explicações, usando fatos históricos. Avivamentos que aconteceram no ano tal, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos. Eu contei ali, a maioria dos avivamentos que são relatados aconteceram nesse período da ceia. Quase todos os avivamentos, a maioria. Muitas pessoas que estudam o avivamento não fazem essa conexão, por não entenderem, não conhecerem, talvez, essa questão, mas o Senhor respondia e houve muitos avivamentos. A maioria dos avivamentos que aconteceram na Escócia foi durante esse período. Vários. Século XVI, século XVII, XVIII, XIX, vários avivamentos. Um deles, que eu até mencionei para os irmãos, onde mais de 30 mil pessoas participaram do sacramento. Teve um avivamento no século XIX, com um pregador amigo do Robert Moore McCheyne, William Burroughs, o nome dele, era um missionário. E quando ele pregou, teve a ceia e tudo. Só na terça-feira, depois da ação de graças, o Espírito Santo desceu e centenas de pessoas transformadas, convertidas, e a igreja foi tremendamente avivada. Por quê, irmãos? É porque há essa busca, porque o Senhor disse: derramarei água sobre o sedento. Ele prometeu isso. Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Então, toda essa preocupação, esse arrependimento, essa confissão do pecado, esse quebrantamento, irmãos, essa busca, essa oração, clamando por Deus, para que Ele venha e se manifeste no meio do seu povo, Deus ouvia. Deus atendeu a oração do povo. E aconteceram coisas impressionantes. Coisas que, se você ler, você fala: como que pode? Eu tive essa impressão, pela primeira vez que eu li, quando eu era novo convertido, sobre esse assunto, sobre a história da igreja, eu ficava pensando, mas eu achava que era só na Bíblia que acontecia essas coisas. Eu achava que era só no Antigo Testamento, em Atos, né? Acabou. Eu pensava isso. Quando eu fui lendo, fui vendo, peraí, Deus é vivo. Ele continuou operando no meio da igreja, ao longo dos séculos. E você negligenciar isso, ser ignorante acerca disso, é você ser ignorante acerca das obras de Deus. E ser ignorante acerca das obras de Deus, irmãos, é ser ignorante acerca do próprio Deus. Então, irmãos, veja bem, a questão da frequência, então, o mais importante, na verdade, eu entendo pelo menos, é essa seriedade, essa preparação. Porque não adianta a gente fazer a ceia ou semanalmente, ou uma vez por mês, ou 4 vezes por ano, ou uma vez por ano, e não ter nada dessa preparação. Então, essa é a mesma coisa. A questão principal, então, acima ainda da frequência, é esse entendimento, esse temor do Senhor. O reverendo Garcia acabou de dizer aqui, é isso que nós precisamos ter. Em cada alma havia temor, diz lá em Atos. Nós precisamos resgatar isso, esse temor do Senhor, esse entendimento, essa seriedade sobre o sacramento da ceia do Senhor. Então, a nossa oração, a nossa esperança é que o Senhor responda nossas orações e que nós possamos orar como os profetas de fato. Como Isaías, quando ele disse: ó Senhor, ó se tu pendesse dos céus e rasgasse o céu, descesses até nós, para fazer notório o teu nome. Então você tem que ter essa antecipação da mesa do Senhor, que
ao olhar para aquela mesa, você vai pensar: quem está ali é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Cristo Jesus mesmo. Ele mesmo prometeu estar conosco. Então, como você iria a um banquete com o prefeito da cidade, o governador da cidade, você ia sem preparo nenhum? Não sei como você ia se vestir para chegar ali. Como você ia encarar isso? Com seriedade? É isso que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 11. Não é uma refeição comum, é a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos abençoe, para que entendamos isso. E gostaria de dizer para os irmãos, ainda que eu tenho mais um ponto aqui ainda, mas nós vamos parar agora para o copo, para o café, e temos a parte das perguntas e respostas. Aí eu posso falar desse último ponto e vou trazer as perguntas e respostas do Senhor se permitir. Certo? Vamos orar então. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia e pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos diante de Ti, da Tua palavra. Pedimos que o Senhor esclareça o nosso coração, a nossa mente, para compreendermos cada vez mais a Tua palavra, Senhor, o Teu Evangelho. Senhor, nos ajude, Deus, nos abençoe, nos dê graça, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, se apiede de nós. Acabamos de ver em Êxodo, Senhor, que o Senhor não estenda a Tua mão, Senhor, contra o Teu povo, mas que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, por Cristo Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia, que Ele seja o nosso escudo diante, ó Deus, da ira do Senhor contra o pecado. Que Cristo seja o nosso escudo, como cantamos no Salmo. Sim, ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos dê graça e nos abençoe rica e poderosamente. Nós te pedimos no nome dele. Amém. 1 Coríntios 11, versículo 28, diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Os irmãos conhecem esse texto, todos nós conhecemos, e fala aqui sobre o exame, a necessidade do autoexame para que você participe da ceia do Senhor. Porque o apóstolo Paulo comenta aqui que você não pode participar de modo indigno da ceia do Senhor. Portanto, qualquer que comer este pão, beber um cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Diz aí o versículo 27. Então, portanto, examine-se o homem se a si mesmo. Acabamos de comentar aqui nesse estudo sobre, na época dos reformadores, citando especialmente João Calvino, ele disse o seguinte, que ninguém seria admitido à mesa do Senhor sem primeiro ser examinado. Então, essa prática é uma prática que existe hoje nas igrejas ainda, que tem essa linha, que subscrevem os padrões de vestimenta. O que acontece? Acontece o seguinte: as pessoas, antes da ceia, elas são examinadas para participar do sacramento. Quem faz esse exame são os presbíteros da igreja. Ao ouvir isso pode ser estranho, soar estranho, né? Para nós é estranho. Como assim? O que é isso? Porque Paulo está dizendo aqui, olha, examine esse homem a si mesmo, né? Então, eu mesmo, sozinho, que examino e eu decido se eu vou participar ou não da ceia do Senhor. É assim que as pessoas veem, né, nesse texto. Porém,
o assunto vai um pouco além disso. Um pouco além. Esse exame que os presbíteros fazem, isso existe hoje, tá? Em igrejas assim, dessa linha. Não no Brasil, que eu saiba, né? Mas existe em vários países. Esse exame que é feito não é um confessionário, né? Igual confessar os pecados lá para o padre, né? Como o catolicismo romano faz, não é algo nesse sentido. Mas, outra coisa, não é também um exame para tirar a pessoa, para que a pessoa não participe da ceia. Também não é isso. Então as pessoas podem pensar isso, né? Por que os presbíteros querem conversar comigo para saber se tem pecado na minha vida, para eu não participar da ceia? Também não é isso. Mas é o seguinte: quando Paulo fala aqui do autoexame, examine-se em si mesmo, algumas coisas que precisam ser examinadas na sua vida. O que você vai examinar? Você vai examinar o seu entendimento, por exemplo, sobre o corpo de Cristo. Então, sobre a doutrina que você compreende, que você entende do Evangelho, das doutrinas expostas dos símbolos de fé, você tem que ter um entendimento. Mas não é somente o entendimento, você precisa também ver a questão, examinar os seus deveres, a sua vida espiritual, como você tem vivido o Evangelho. Por exemplo, a sua relação pessoal, você e Deus, a leitura da palavra, a vida de oração particular. E dentro desses deveres também, por exemplo, o culto doméstico. Você tem realizado o culto doméstico? Por exemplo, no padrão Westminster diz que se um pai de família ele não está fazendo, ele não faz o culto doméstico, se ele não faz o culto doméstico, ele deve ser repreendido para que faça, e se ele não fizer, ele é excluído da ceia, por exemplo. Ele é excluído da ceia do Senhor, se ele não realiza o culto doméstico, por exemplo. Então, os deveres. Então, doutrina, deveres, mas não apenas doutrina e dever, a sua experiência pessoal com Cristo. Examinar a sua experiência pessoal com Cristo. Por exemplo, examinar a questão do pecado na sua vida, você examinar isso, além de Deus, os 10 mandamentos, por exemplo. E também examinar as marcas da graça. Eu sou crente, né? Eu sou salvo, eu sou eleito, nascido de novo. Então, é mais ou menos nesse sentido que essas igrejas veem o autoexame. Então, esse autoexame não é o seguinte: temos a ceia aqui do Senhor hoje, examine aí e tome. Em 5 minutos, ou 1 minuto, vocês examinam. Não é isso. Então, nessa preparação exige um exame sério e profundo. Porém, o que acontece é que a grande maioria dos crentes, dos cristãos, se for feita essas perguntas aqui, sobre os deveres, sobre a doutrina, sobre a sua experiência, para examinar isso, seria algo, pensa aí, se for generoso, 90% dos cristãos hoje não sabem o que é isso, não sabem examinar, se autoexaminar. Então, por isso, a questão dos presbíteros e do conselho. Então, o presbítero e o conselho vai conversar com você para te ajudar, auxiliar você a meditar em Cristo, no pecado, na graça, nos deveres, ensinar você a fazer isso, com perguntas, respostas. Então, o exame é para que você, essa é a ideia, participe de modo mais preparado possível para que você seja abençoado. Então, é assim que eles enxergam ainda, né, essa questão do exame. E como vimos lá em 1 Coríntios capítulo 4, os ministros são considerados os mordomos, os pinceiros dos mistérios de Deus. Então, a mesa do Senhor, o sacramento da ceia, ele é supervisionado, então, a mesa é supervisionada pelos presbíteros. Então, olha o problema, olha o que acontece. O problema que pode acontecer, 2 problemas. A pessoa pensa assim: eu vou fazer autoexame eu mesmo, sozinho, né? E ele não tem esse entendimento das coisas que eu acabei de falar. Aí ele faz o seguinte: eu vou me examinar, top, me examinei aqui 2 minutos, 5 minutos, participo da ceia.
sendo que ela de fato não está preparada corretamente, porque ela não sabe muitas outras coisas que precisam ser examinadas. Esse é um problema. O outro problema é a pessoa fala assim: olha, eu vou me examinar, não tem um pecado ali, tem aquele ali que lá não posso participar. Eu não vou participar da ceia, sou indigno. Também está errado. Os dois estão errados. Então, ou seja, qual é o problema? Um desses autores que eu citei, ele disse que a maioria dos crentes, quase todos, ele fala assim: vou fazer um autoexame, mas a régua dele, a medida é ele mesmo, entendeu? O crente olha ele por ele mesmo, ele se mede, não de fato como deveria ser. Então é algo superficial. É isso que nós temos nas igrejas. Eu imagino que todos aqui já viram isso. Então, é a ceia, você vai a qualquer igreja, vai ter a ceia, o ministro fala: examine-se aí e tome da ceia, participe. Mas, como que você faz isso seriamente em poucos minutos? Sozinho ainda, sem auxílio, sem nada. Então, a ideia da igreja, dos presbíteros, é ajudá-lo para que você entenda mais profundamente, conforme a graça, é claro, que Deus nos der também, para que você participe da ceia do Senhor de modo mais digno, de modo mais preparado. Para que isso? Para que de fato você tenha os benefícios necessários que você precisa, que nós necessitamos a ceia do Senhor. Então a ideia é que você reflita, medite profundamente no amor de Deus, no amor de Cristo por sua alma, na gravidade do seu pecado, né, na grandeza do Evangelho. Aí diante disso, com aquela antecipação, eu falei, você participa da ceia do Senhor. Então diante disso, irmãos, não só lá em Genebra, na Escócia, no passado, hoje ainda há essa prática, tá, de os presbíteros conversar, entrevistar individualmente cada membro da igreja para perguntar coisas sobre a sua vida espiritual, com vistas a você participar de modo digno. Na prática, por exemplo, ainda hoje existe a prática de que quando isso acontece, os presbíteros fazem isso, a pessoa ela recebe ali na hora. Isso acontece ainda hoje, né, na Escócia, por exemplo, mas vem lá de Genebra, a gente está ouvindo isso. A pessoa recebe um objeto, eu comentei ontem, não foi? Um objeto de metal, que isso é uma coisa circunstancial, não acredito que seja extremamente necessário, porque todos os detalhes, né? Mas é um modo de dizer para a pessoa que ela deve vir à mesa. Então você não decide sozinho isso, é uma coletividade, é uma comunhão da igreja. Então você, hoje eu vou tomar, hoje não. É o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Muitas vezes, talvez você ache que não deva participar, é aí que você tem que participar. Por exemplo, né? Então, é muito importante essa questão. Então, esse autoexame, ele é feito dessa forma. Você é guiado, auxiliado para o seu próprio bem, para a sua alma, para que você participe. Então, a ideia aqui da igreja é que nós pretendemos também fazer isso. Então, que os irmãos não se assustem, mas é necessário e é para a sua alma, para o seu bem. Então, por exemplo, como está a sua vida com Deus? A sua vida de oração, leitura da palavra, você tem meditado? E como Cristo tem sido precioso para você, cada dia? Como você tem amado Ele? Como você deseja vir a essa mesa e estar com Ele? Coisas nesse sentido, para que você seja despertado na sua alma, no seu coração, a amar o Salvador ainda mais. Essa é a ideia, esse é o sentido. E ao fazer isso com os irmãos, os próprios presbíteros também são abençoados, edificados e tratados pelo próprio Deus. Essa semana compartilhei com os irmãos um relato de um pastor que eles acabaram de ter na semana passada temporada de comunhão, e
Ele relatou testemunho. Os maiores bênçãos para ele como ministro é conversar com os crentes sobre o estado da sua alma. Os maiores privilégios, ele disse, da vida dele é fazer isso. É uma bênção muito grande para ele e para os irmãos. Né? Então, para nós é algo novo, algo estranho, mas se exame em vistas a isso, essa participação mais séria, mais piedosa na ceia do Senhor. Então, eu achei por bem comentar isso com os irmãos, porque a nossa ideia é que quando tiver a ceia, nós tenhamos isso também. E é claro que nós vamos informar para os irmãos como será feito. Mas você já está sabendo, a partir de agora, e também para que você não tema. O objetivo não é averiguar pecados, né? Fazer você confessar coisas, não é nesse sentido, mas é preparar o seu coração para que você participe da ceia do Senhor de modo digno. Então isso está dentro daquela frase: administração devida do sacramento e também a digna recepção do sacramento. Isso está no catecismo, nos catecismos lá, o catecismo evangelista, que fala disso, sobre a preparação e esse exame que precisa ser feito para participar da ceia do Senhor. Então, queria deixar isso claro para os irmãos. Há materiais que podemos passar, você pode ler, porque surgem muitas dúvidas, né? Por que os presbíteros vão fazer isso? Porque isso é bíblico, tal. É bíblico. Tem muitos textos, tem artigos que vocês poderão ler, quem quiser ler mais sobre esse assunto, só sobre essa parte, o exame, porque é dever dos ministros cuidar da sua alma, é um dever, para que você seja abençoado por Deus. Então esse é o último ponto que eu falei que queria trazer para os irmãos, sobre a questão do exame que nós pretendemos fazer, se o Senhor nos permitir, nos dê graça. Bem, irmãos, então é isso, nós vamos abrir então para perguntas e respostas.